Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua está lá em Leão. Agora de manhã se opõe a Saturno. Uma semana aí, uma semana não, né? Um começo de semana meio chato, quando a gente acorda e fala, nossa, temos que levantar. Então é isso, a segunda-feira em geral já tem um pouco esse clima e essa segunda-feira mais ainda, porque afinal de contas a Lua está se opondo a Saturno, aquele planeta que traz um pouco a ideia da poda, da estrutura, de algo que tem que, às vezes, né, ser reduzido por algum motivo, assim. Então, como eu escrevi no horóscopo, é uma manhã, assim, meio sem glamour. Levanta e vai fazer suas coisas, que esse é o melhor remédio para hoje. Também queria lembrar, se você ainda não ouviu, para ouvir o podcast Céu da Semana na Deezer. Lá eu falo bastante sobre esta, que é uma semana bem importante, com muitos acontecimentos. Primeiro, a gente está na lua crescente. Então, assim, além da gente estar hoje, né, de manhã, com essa lua em oposição a Saturno, tem uma ansiedade. Então, respira fundo, cuidado para não ficar com excesso aí de ansiedade. E à noite a lua chega em Virgem, aí muda o clima bastante, assim. Virgem é um signo de terra, amanhã a lua faz bons aspectos. Enfim, hoje o negócio é assim, segue o que está programado, não invente muita moda, faz aí seu corre, que isso tá bom. Então, assim, lá no podcast Céu da Semana eu falo sobre isso, é só entrar na Deezer, é gratuito, e procurar Céu da Semana. E falo também sobre um acontecimento que hoje já está aí rolando, que é o Mercúrio, que vai ficar retrógrado. Só que hoje ele já começa a ficar o que a gente chama de estacionário, ele vai parando. E são os dias um pouco mais difíceis aí da retrogradação de Mercúrio, que é quando ele começa a ficar muito lento. Porque assim, a questão não é ele estar retrógrado, a questão é ele estar lento, porque o Mercúrio rege as comunicações, os corres, o vamos para lá, vamos para cá. Então assim, hoje até daqui uns 5 dias, tudo fica meio embaralhado às vezes, né? A nossa agenda, as palavras que a gente quer falar, enfim, o dia a dia aí no sentido tanto das comunicações corriqueiras, porque a gente passa o dia inteiro se comunicando, como questões do dia a dia, de agenda mesmo, de trânsito, desse tipo de assunto, assim. Então, assim, tenha paciência, respire fundo, essa é a dica que eu dou aí para você. Pelo menos ele está retrógrado no signo de Gêmeos, né, que é o domicílio dele, já faz com que não seja tão ruim assim como ele ficar retrógrado em outro signo. Então hoje o dia é tipo, sabe, vai levando até o dia passar. Não é um dia de inventar muita moda, mas a maior tensão mesmo é agora pela manhã. Então vamos tirar um conselho para hoje, né, com esse baralho que eu tenho amado, que é o tarô de Marcélia do Nicholas Canvey. A morte. Faz tempo, né, que ela não vem. A morte é uma carta que fala que algo está morrendo. Então, uma carta que fala, olha, deixa para trás mesmo o que você vai vendo aí que não serve mais. Vamos ver o que mais aparece aqui. O louco, que é uma carta bem parecida com a morte. Eu vou tirar logo uma terceira. O pendurado. Sempre um penduradinho. Então, assim, se a gente pegar aqui, eu acho bem curioso quando acontece isso, porque parece assim que a morte deixa alguma coisa para trás e ela vai ganhando umas roupas, né? Alguma coisa, olha a diferença, parece que eles estão, parece não, eles estão na mesma posição e aí parece que a morte troca, então, essa foice por um cajado, como se ela falasse, olha, aqui eu já passei aí o que eu precisava passar, já podei aí o que eu precisava podar e agora eu vou procurar outras coisas. Então isso eu acho interessantíssimo quando as cartas vêm assim, mesmo o louco encontrando o pendurado pela frente. Então tem uma ideia assim da gente encontrar as coisas e quando a gente vai encontrando as coisas não são como a gente imaginava. Então a gente fica vendo de outra maneira ou chega um momento que a gente acaba chegando num ponto de depender um pouco do que acontece em volta, ou do outro, ou de algumas burocracia, e não dá para ficar correndo, não dá para agilizar tudo que nem o louco.
Tirei uma carta a mais, olha que curioso, saiu bem parecido com ontem, como se o imperador tá firmando aqui isso tudo. Então é como se a gente tem um tempo para voltar a ser imperador, né? E às vezes é um tempo difícil, um tempo de alguma maneira de um sacrifício. Esse é o tarô de Marsella, mas no tarô mitológico, né? Essa carta tem a ver com o mito de Prometeu, que ele faz um sacrifício aí em nome de algo que ele acha importante, que é o fogo chegar para os homens. E aí a gente volta a ser imperador, né? Supondo que a gente foi um dia, né? Que tinha um imperador antes da morte. Então é meio isso, assim, um conselho para a gente, de fato, deixar para trás o que ficou para trás, ver quais são as novas roupas que nos cabem, sabe? O que a gente pode transformar com o que ficou, né? Do que a gente deixou para trás. Ter essa paciência, além de olhar as coisas com outros olhos, até chegar ao imperador. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma coisa e vai dar um resultado e vai dar outro, e acaba dando outro. Eu lembro sempre daquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, que no fim fala que no fim ele vai encontrar nada do que ele pensava encontrar. Não lembro do verso exatamente, mas é o fim da música, se você quiser ouvir lá. E se a gente olhar, né, esse quadro aqui como um todo, é o imperador e o louco olhando para o pendurado, assim. Momentos que a gente se sente parado, que a gente se sente dependente de outras pessoas. Faz parte da vida. É uma fase, sabe? Então é um pouco isso, esse conselho aí. Veja as novas roupas que te cabem, tenha paciência, mas segue em frente, segue em frente. A gente sempre é imperador de alguma coisa, especialmente da nossa vida, no mínimo, tá certo? Um beijo, até mais.